Sei que você é amigo do JP Martins, né, que é outro ícone aí da tradução e edição de quadrinhos, que estava lá nos primórdios dos super-heróis na Abril. Eu respeito muito o trabalho do JP, admiro muito ele, mas a gente sabe que ele é polêmico em algumas opiniões, e uma coisa que eu não concordo muito com ele é sobre recordatórios, textos explicativos, puxar um asterisco, explicar uma referência. Ele diz que não faz isso, que isso tira o leitor da experiência, da imersão da leitura. Eu penso o contrário, eu acho que uma das vantagens da mídia escrita é poder explicar uma referência, explicar que aquela história se passa antes daquela outra. É uma vantagem que mídias como o cinema não têm. Eu queria saber de você, na hora de traduzir, o que você prefere, adaptar uma piada que você acha que a galera não vai entender e mudar para algo aqui do Brasil, mais próximo da gente, ou pôr um asterisco e explicar o que é? Quando é que a gente mantém o original e quando a gente adapta? Nossa, isso aí tá parecendo o episódio do Notas dos Tradutores, aí o podcast que eu faço com o Carlos Rutz e o Érico Assis. Assim, um dos primeiros episódios foi muito sobre isso, assim, da primeira temporada 2020. Eu acho que vai do feeling do tradutor. Não existem respostas prontas, não existem receitas prontas. O JP tá certo quando ele fala que tira o leitor da imersão, né? Da imersão na história, né? Então, conforme nós vamos lendo, nós vamos mergulhando e nós nos sentimos aí nas ruas de Nova York, ou dentro da Torre Titã, ou em Krakow, onde quer que seja. A gente se sente junto com os personagens ali, testemunhando tudo de perto, né? E as notas realmente quebram o foco, quase tem o efeito de um comercial num bom filme que a gente esteja assistindo na TV aberta. Mas eu acho que o leitor ele precisa de ajuda também. Ele não é obrigado a saber tudo de tudo, principalmente referências rebuscadas. As referências rebuscadas, na minha humilde opinião, isso não é uma verdade absoluta, é apenas a minha opinião, eu acredito que elas se dividem em aquelas que precisam e merecem ser explicadas, como uma citação a uma localidade geográfica que realmente existe, um fato histórico que realmente aconteceu, seja ele recente ou na antiguidade, ou um programa, ou uma banda muito famosa no mundo inteiro, ou um programa que realmente venha a ser de expressão, como, sei lá, do Jay Leno e alguma coisa assim. Mas a grande verdade é que se você desconstrói algumas histórias, o roteirista só está te falando assim, faça uma piada aqui. Eu preciso de um momento de leveza aqui. E não precisa ser uma piada igual, tá? A piada americana, porque a referência é muito americana, ou porque é um tipo de piada que só o americano vai rir daquilo, né? O americano adora aquelas piadas do tipo, toque, toque, quem está aí? Quem está aí? Quem? Não sei. E isso é idiota. Lamento se tiver algum americano assistindo, mas não tem graça. Então é melhor colocar alguma coisa que tenha um gostinho mais nacional, né? Que possa ter uma projeção global, por que não? Mas, sabe, certas coisas são engraçadas globalmente. Então, eu sou a favor de colocar notas de tradutor. Obviamente, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu já trabalhei muito para um editor de quem eu gosto muito, que não pede para não pôr nenhuma nota de tradutor. O cara tá me oferecendo material, ele manda, ele não quer, eu não ponho, né? Mas, evidentemente, existem formas inteligentes de você evitar a nota do tradutor, mesmo gostando delas como eu gosto. Às vezes você consegue explicar no próprio balão. Se eu conseguir explicar no próprio balão, eu evito de tirar o leitor da imersão na qual ele se encontra. Agora, algumas coisas são inevitáveis. Eu lembro muito de uma história do Deadpool que ele cita uma das frases que mais mais famosas do filme, A Princesa Prometida, de 1987. E o cara fala, eu não lembro o nome do personagem, mas ele fala assim, olá, eu sou o fulano de tal, você matou minha família, prepare-se para morrer. Ele fala isso várias vezes no filme.
Então, é um filme que teve um relativo sucesso aqui, se não foi grande até. É um filme interessante, é um filme até que vale a pena ser visto, apesar de ser de 87, então as formas de narrativa podem ser consideradas lentas para boa parte do público atual. Mas o fato é que é um filme cult, então isso merece ser citado. Essa referência precisa. Né? O Deadpool usa muitas referências, então tem uma que ele faz ao filme do Schwarzenegger, que é o Predador. É o primeiro Predador. E o Schwarzenegger tinha um sotaque carregadíssimo germânico no começo da carreira dele. E ele fala, get to the chopper. Can I get to the chopper? Né? Vá pro helicóptero. Né? Então algumas coisas precisam ser citadas para não deixar o leitor de fora da piada. Agora outras coisas realmente não tem como. E aí você precisa decidir se você vai adaptar ou assim por diante. Ainda em Deadpool, já que é o que mais, seguido de perto pela Arlequina, é o que mais faz referência, teve um Deadpool que ele fez a biografia dele toda narrada como se fosse um musical da Broadway. Eram só músicas. Não tinha como pegar e colocar bandas obscuras de funk, hip hop, heavy metal. Não me lembro de alguma banda que fosse realmente conhecida, mas mesmo que fosse os Rolling Stones. É complicado. Você está narrando uma história em português. Se você deixa em inglês, você tem que criar um asterisco com a tradução num recordatório. Se você traduz, a pessoa não reconhece que é a música do Stones. Então, com o sentimento do Rogério Saladino, que era foi o meu editor nessa época dessa revista, eu falei, olha, vou trocar tudo por banda brasileira. E aí vai ter axé, vai ter rock, vai ter funk, vai ter tudo. E teve, né? E a história foi contada como no original. O que o original pedia? Que se contasse a biografia do Deadpool somente com música. E foi o que eu fiz. E isso até, curiosamente, valeu uma entrevista na Folha de São Paulo, uma inesperada entrevista na Folha de São Paulo, porque uma das principais músicas que eu usei era da Anitta, e a Anitta estava estourando na época com o primeiro sucesso dela. Então, isso chamou a atenção do jornalista que acabou contatando ali a Mitos, Panini e assim por diante. Que aula, que aula. E uma das coisas que você falou colocou em xeque a minha forma de pensar, de sempre explicar a referência ao invés de mudar para algo aqui do Brasil, porque isso sim me tira da imersão, ver o personagem em Nova York fazendo piada com Anitta, sei lá. Mas ao mesmo tempo, se eu explicar a piada, eu perco aquele momento de humor, né? O cara lê a explicação, entende, mas não ri de forma espontânea. Então, acho que não tem certo e errado, é meio do feeling mesmo, como você falou. E como você disse, ali a intenção do roteirista era ter um momento de humor, né? E você falou do Deadpool, que é um exemplo extremo, né? Ele é cheio de referências, muita coisa que a gente não sabe, porque é bem particular dos Estados Unidos, e se você puxar recordatório para cada uma dessas referências, a página vai ficar muito carregada, né? Esses recordatórios acabam tampando a arte original. Até fazer um adendo, tem dois tradutores que eu respeito muito, gosto demais. Um deles é o Érico Assis, que faz o podcast comigo, mas o outro é o Fernando Bertacchini, que é editor na Mitos, né? Mas na Mitos mesmo, Mitos, material Mitos. Fernando Bertacchini é o grande responsável pelo sucesso do Hellboy no Brasil, ele que editou o Hellboy desde o começo, foi editor do Conan da Mitos durante muito tempo também. E eles gostam, não que eu não goste, gostam de fazer um glossário no final. Eles fazem, todas as referências eles jogam no final, depois das histórias. Por que eu não faço isso? Porque as revistas para as quais eu trabalho não tem espaço para isso, ou o editor não quer que faça isso. O Bertacchini era editor da revista, então ele traduzia e editava, então ele conseguia o espaço para as páginas de glossário da edição no final. E o Érico Assis, ele trabalha muito com um tipo de publicação que também permite, com editoras que permitem, que enxergam o valor desse glossário. Isso aí é uma tremenda saída também.